Boa noite a todos, começando mais uma vez nossas lives de domingo, Universo Bipolar. Muito bem-vindo quem está aqui hoje pela primeira vez. É um espaço onde a gente discute aspectos do diagnóstico e do tratamento dos subtipos de transtorno bipolar. Semana sim, semana não, recebo aqui um convidado, um profissional da psicologia ou da psiquiatria que tem uma experiência nesse assunto para a gente discutir juntos, responder as perguntas e conseguir interagir, ouvir um pouco mais até da experiência de pessoas que também trabalham com isso em outros lugares do nosso Brasil. Já tivemos profissionais aqui dos mais variados estados. E hoje, para estar aqui comigo, uma psicóloga muito querida e que eu já conheço há muito tempo, também já esteve comigo nos cursos e que também se dedicou nos últimos anos no entendimento e no manejo dos transtornos bipolares. A Jennifer está no interior, no meio do nosso país, né, no Distrito Federal, mas claro, atende pacientes do mundo do Brasil, do mundo todo, mas do Brasil todo, por meio da internet, e vai estar aqui comigo hoje para a gente discutir um pouquinho esses aspectos e as dúvidas de vocês. Então, quem tiver interesse, por favor, encaminhe perguntas aqui nessa interrogação, e porque é a partir disso que a gente vai construindo a conversa. Não tem preparação prévia. Hoje, literalmente, eu não conversei com a Jennifer antes. Eu acho que isso é muito bom, porque traz um aspecto bastante inesperado do papo, e realmente o papo flui para aquilo que ele tem que fluir. Então, é baseado nas perguntas de vocês que a gente vai fazer a live de hoje e construir essa discussão. Para poder entrar. E aí vocês vão colocando as dúvidas de vocês aqui embaixo nessa caixinha de perguntas. Tudo bem? Tudo ótimo, doutor Diego. Consegue me ouvir bem? Sim, e você? Também te ouço bem. Ah, então tá bom. Bom, para iniciar, como é de praxe, eu gosto muito que vocês se apresentem, né? Queria que você contasse um pouquinho do que você faz e onde você está. Sim, primeiro eu quero agradecer imensamente o convite, é uma honra mesmo. Acho que eu ainda não tive a oportunidade de compartilhar com você, mas o quanto que ter conhecido você foi transformador para minha vida e para minha carreira. Em algum momento eu vou te contar melhor essa história, mas sou de Brasília, como você bem apresentou, né? Sou psicóloga clínica, já vai fazer quase uma década. Mas passei aí por algumas áreas, área hospitalar, né? Fiz algumas especializações em neuropsicologia, mas a clínica de fato sempre foi a minha paixão. E foi através, né, de conhecer você. Chegou uma paciente com transtorno bipolar para mim que fazia acompanhamento com você. Foi assim que eu o conheci, entrei em contato para a gente trocar uma ideia sobre o caso. E você, como sempre, muito generoso, muito solícito. E de lá para cá, né, conheci outros profissionais também através dos seus cursos. E já há alguns anos, hoje, acredito que 99% da minha clínica, dos meus atendimentos, são de pessoas portadoras de transtorno bipolar. Ah, aí olha que coisa. Então, realmente você se enveredou por esta área, que é uma área complexa também para nós profissionais, né? É claro que eu acho que o sofrimento que as pessoas têm com o transtorno não se compara a gente que está de fora, mas também é muito difícil, né? Um dia a gente pode fazer uma live só falando sobre como é estar do outro lado, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma área complexa de fato, né? Eu até converso isso com os meus pacientes, porque transtorno bipolar ele é um camaleão, ele se disfarça de muita coisa. Então, não raramente chega pessoas no nosso consultório, no nosso trabalho, que passaram uma vida tendo diagnósticos errados, equivocados. Mas é uma área que é muito gratificante, né? Justamente por poder ver diariamente a transformação mesmo na vida dessas pessoas e, de fato, eu sou muito apaixonada hoje por estudar e atender pessoas com esse transtorno.
E eu acho que a gente enfrenta muitas dificuldades porque, por exemplo, pode acontecer a não aderência, o abandono do tratamento, pode acontecer o questionamento do diagnóstico, pode acontecer a piora durante o tratamento, o tempo para a melhora. Eu acho que a família não entender e falar coisas opostas daquilo que a gente discute com a pessoa. Nossa, então eu acho que tem tantas dificuldades, né? Eu acho que tem várias outras coisas que são mais simples, eu acredito, né, Jennifer? Sem dúvida, sem dúvida. Você citou vários exemplos aí que eu acompanho diariamente. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente consegue fazer um trabalho bacana, educar bem né, não só o paciente, mas a família, e aí a gente percebe eles entrando no processo mesmo de tratamento, as evoluções vêm, né? Os avanços, as melhoras vão surgindo, e isso é muito gratificante, assim. Acho que esses dias você postou alguma coisa de alta, não me recordo, eu posso estar com a memória ruim. Mas é muito gostoso você dar alta para um paciente, você vê-lo melhor, voltando a ter uma vida funcional depois de tantos anos de sofrimento, né? Porque cada pessoa acho que vivencia uma experiência diferente, a gente nunca vai conseguir nivelar as pessoas nos seus sofrimentos, mas algumas pessoas podem ter períodos em que elas podem ter alta, e a psicoterapia cognitiva, ela prevê isso, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que terapia não é para sempre, como muitas pessoas acreditam, né? Existem alguns grupos assim que eu costumo dividir. Existem aquelas pessoas que de fato não têm nenhum transtorno, mas têm alguma dificuldade, seja ela comportamental, social, ou quer desenvolver alguma habilidade, pode se beneficiar com a terapia. Existem aquelas pessoas que vão buscar porque querem se conhecer um pouco mais, e é válido também. Mas existem as pessoas que têm um transtorno, que de fato a terapia vai entrar como parte do tratamento para essas pessoas. Mas é até soa um pouco estranho para quem não conhece, mas de fato a terapia ela não é necessária para todo mundo e ela definitivamente não é para sempre. Ela tem começo, meio e fim. A gente trabalha com protocolo. Porém, ao mesmo tempo, a gente não consegue prever muito tempo, muito, né, certamente, a duração desse tratamento, porque depende muito de como essa pessoa vai aderir, como esse cérebro vai reagir ao tratamento medicamentoso, se ela vai de fato ter uma boa adesão, porque, né, o tratamento para bipolaridade envolve muitos pilares. A medicação, que é imprescindível, fundamental, até porque a gente está falando de uma questão química, eu costumo até usar, né, uma doença de fato do cérebro, mas a terapia ela é muito importante, algumas mudanças no estilo de vida são importantes, porque tudo isso vai corroborar para que essa pessoa estabilize mais rapidamente, de certa forma, e mantenha essa estabilidade ao longo da vida. Exatamente. Tem até uma pergunta aqui inicial, acho que a gente pode começar por ela, né? A pessoa diz que está com diagnóstico há 10 anos e como ela lidar com a desesperança desse tratamento, pelo que eu entendi, né? Diz que não estabilizou ainda. De fato, a desesperança, eu costumo até falar para alguns pacientes meus, assim, também é um sintoma, né? Se você tá muito deprimida, dependendo, né, do conjunto de sintomas, da intensidade desses sintomas, é comum que a desesperança surja, a tristeza, a apatia. Então, é importante a gente entender também o que que é da gente e o que que é sintoma. Como eu vou esperar me sentir feliz, alegre, contente, otimista, se eu estou deprimida? Então, entender isso enquanto um sintoma também é importante, né? Mas também avaliar. Eu recebo algumas perguntas com frequência na caixinha de pessoas que já estão há um tempo, né? Poxa, eu faço terapia há 10 anos, mas não melhoro. É importante questionar também qual a qualidade desse tratamento que está sendo feito. Será que o diagnóstico está correto? O tratamento está correto? Vamos pedir uma segunda opinião? Vamos ver qual é o protocolo padrão ouro para tratar depressão, transtorno bipolar? Porque, de fato, se eu tenho né, vejamos, se eu tenho. Aí eu vou usar um exemplo, não sei se é o melhor, você, como médico, vai poder me dizer. Mas eu tenho dor de cabeça e quero tomar um diurético. Talvez não faça sentido, né? Então eu preciso, de fato, avaliar esses pontos para entender se, de fato, eu não estou respondendo ou eu não estou usando os melhores recursos ao meu favor. Uhum, uhum. E eu brinco muito assim que enquanto nas outras doenças você tem o seu estado mental preservado, então eu olho para uma dor de estômago, ou eu olho para uma asma, ou olho para uma alergia.
vendo de fato o que está acontecendo, esse é o grande problema de um transtorno mental, porque o próprio sintoma distorce a realidade. Então, como que eu vou ter um equilíbrio mental para entender as etapas da minha melhora, o tempo necessário para a melhora, se a própria doença ela já distorce tudo, ela já afeta tudo. Então, são transtornos muito complexos nesse ponto de vista, né? Porque o filtro da realidade está prejudicado, né? É a mesma coisa que você vê uma pessoa que está enfrentando um câncer não deprimida e uma pessoa que está enfrentando deprimida. Tem uma taxa de abandono de quimioterapia super alta nesses pacientes que estão deprimidos. Então, o que que acontece? É porque o quadro depressivo, ele realmente ele é bem complicado, porque ele afeta o nosso comportamento e a nossa visão das coisas, Sem né? dúvida. E é aí que acho que a terapia entra, quais os dados de realidade que você tem, corrigindo as distorções cognitivas, né? Exatamente. E aí eu vou usar um exemplo até bem raso, mas que talvez quem é mulher aí e está nos assistindo vai entender. A TPM, mesmo que não seja um transtorno, a TPM, essa questão hormonal, ela afeta, de certa forma, o nosso humor, né? Pelo menos na maioria das mulheres, em determinado período do mês. E quando, eu até brinco, quando a gente entende, tô de TPM, eu já fico atenta. Então eu sei que talvez o meu humor vai rebaixar, talvez eu vá ficar um pouco mais irritada. Eu brinco, eu falo, TPM, não vou tomar decisões. Vou esperar passar, né? É um exemplo raso, pequeno, se a gente for comparar com o transtorno bipolar, mas é isso. Eu acho que é uma virada de chave quando a gente entende o que que é um sintoma e o que não é. E aí a gente tira talvez da gente um pouco esse peso e essa ideia tão rígida, essa crença tão rígida, né? E aí, como você mencionou, essa questão da terapia cognitiva comportamental é fascinante porque a gente vai atuar nessas duas frentes, entendendo e toda essa parte cognitiva, buscando, obviamente, identificar o que, que tem de distorção, reestruturar. E aí eu sempre uso esse exemplo, né? Não basta, a ideia da TCC não é pensar positivo, não é tão simples assim. A gente precisa, de fato, método socrático, buscar identificar, entender, buscar evidências para validar crenças mais funcionais, mais positivas. Não é só pensar positivo. Mas aí entra também a parte comportamental. Se eu estou muito deprimida, eu preciso de ações e de comportamentos que vão, de alguma forma, me fazer me sentir melhor, né? Porque a ideia é essa: quanto menos coisas eu faço, eu tendo a ficar mais triste, eu tendo a de fato buscar e enxergar com uma lupa maior naquilo que tem de negativo. De certa forma, eu vou encontrando mais evidências para validar essa crença negativa. Mas à medida que eu tenho pequenas atitudes, comportamentos, que me façam me sentir melhor, eu também tendo a ter um pouco mais de energia, a me sentir um pouco melhor e a buscar outros comportamentos que me levem a essa melhora, né? Eu acho que uma coisa leva a outra. Faz sentido? É isso aí, concordo plenamente, porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade também de reagir aos nossos comportamentos diários. Assim como um gatilho nos afeta negativamente ou positivamente, se o gatilho é bom, o nosso comportamento ele pode nos reverberar negativamente ou positivamente, né? Pequenos lampejos de coisas, né? Então, um elogio, um resultado, um e-mail bom que chegou de uma possível entrevista e tudo isso pode também regenerar, reverberar positivamente na pessoa, né? Então, mas é difícil sair disso sozinho, né? Eu acho que é muito difícil. Tem uma pergunta aqui muito interessante do papel do cuidador. Até quando o papel é positivo ou também pode surgir uma codependência desse cuidador? Imagino que ela esteja se referindo a, de fato, um cuidador, talvez uma pessoa que precise, né? Ou mesmo a rede de apoio. Eu costumo dizer que é muito interessante trazer essa pessoa um pouco mais para perto. O conhecimento, não à toa, a psicoeducação tá ali na parte inicial do tratamento, né? Quando a gente pensa em protocolo de tratamento para transtorno bipolar, porque informação é muito importante. Então, às vezes, essa rede de apoio não entende muitos comportamentos que essa pessoa
pessoa está tendo e que são de fato sintomas, são sintomáticas. Então eu costumo trazer essa família um pouco para perto, seja o cuidador, seja a família, cônjuge, nem que seja para fazer uma sessão pontualmente ou me colocar à disposição para tirar dúvidas, mas é importante que essa pessoa entenda, né, o que é de fato sintoma e o que não é. Mesmo o cuidador, acho que é válido buscar essa abertura, seja para estar presente numa consulta com um psiquiatra ou numa consulta com um psicólogo. Agora, essa questão da codependência, a gente precisaria avaliar por que que isso surgiu, né? Como é que está essa vida social dessa pessoa? Está muito restrita? Então, o que está levando essa pessoa a essa dependência desse cuidador? O mesmo acontece no processo terapêutico, né? A gente precisa saber a diferença do vínculo e da dependência. Eu falo para os meus pacientes, quem criou a abordagem da terapia cognitiva comportamental, desde sempre situou que o objetivo da terapia é tornar o paciente o seu próprio terapeuta. Então, a ideia é que ele não fique dependente do psicólogo ou do processo psicoterápico, mas o meu objetivo, o meu papel é trazer-lhe uma caixa de ferramentas para que essa pessoa aprenda a utilizar e ao longo da vida vá utilizando esses recursos sempre que necessário. Uhum, uhum. E eu acho que o cuidador, eu tô me recordando de uma situação recente, assim, eu acho muito válido a gente conversar com a família, realmente, porque claro que a gente não vai levar dados, olha, a pessoa me contou isso, é verdade, não é bem isso, mas você ouvir como que esses familiares, essa família, observa essa pessoa. E às vezes até visões errôneas, do tipo, a pessoa tá isolada no quarto porque ela está deprimida e não porque ela está fazendo aquilo deliberadamente, porque ela quer e ela não quer se ajudar. E aí a gente entra corrigindo o que que é sintoma, o que que não é. Mas eu me recordo de uma situação recente onde, com a conversa com os familiares, ficou claro uma situação em que a mãe da pessoa tinha um papel de transformar a pessoa numa completa doente, numa pessoa inválida, do tipo, não, ela não pode ir no supermercado sozinha, não, até dormir no quarto junto, sendo que é uma pessoa adulta já. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é por mal que isso acontece. Porque quem a gente ama, a gente quer proteger. Só que involuntariamente a gente pode acabar colocando a pessoa num papel de insuficiência, Uhum, uhum. sendo que, na realidade, a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que trabalhar para que ela volte a sair sozinha, fazer tudo sozinha e não ter doença, silenciar aquela doença completamente, né? Então, às vezes, assim, e aí os familiares trouxeram esse movimento, esse comportamento da mãe, e a mãe não tinha percebido, ela via de uma outra forma. Não, mas na verdade, não, eu fiz isso porque eu acho que ela pode. E aí vem umas crenças distorcidas, né? A pessoa pode cair na rua, mas peraí, mas a pessoa não tá dopada, a pessoa não tá. Então são muito distorcidas também nos familiares, de uma forma geral, né? Excelente Isso pode esse exemplo, acontecer. doutor Diego. Inclusive, já acompanhei alguns casos assim, que de fato a família, às vezes, mesmo sem querer, mais atrapalha do que ajuda, né? Então, às vezes, quando não é possível esse diálogo com o familiar, é trazer essa autonomia para o paciente, para ele, de fato, ser protagonista do tratamento dele, da vida dele, das decisões dele, à medida que ele, obviamente, né, vai melhorando, vai estando estável, para que ele consiga também desvincular, cortar um pouquinho esse cordão umbilical ali, porque de fato isso às vezes pode trazer muitos prejuízos. E às vezes assim, muito comum, a esposa manda mensagem no lugar do companheiro. Eu entendo muitas vezes que se deixar na visão só da pessoa, no início do tratamento principalmente, a pessoa vai procrastinar, ela não vai ter interesse em mandar, porque o quadro depressivo é assim mesmo, ele quer que você afunde mais ainda. Uhum. Mas isso pode ser feito de uma forma conjunta, né? Escreve junto, pede para a pessoa escrever, mas fica do lado, cobra para a pessoa mandar e vê se mandou, e não de fato entra na frente e toma esse papel, porque gera o oposto, né? Acaba Sim. sendo o oposto. Não raramente
a família entra em contato comigo agendando para o paciente. E eu só atendo adultos, né? E às vezes a família fala: Não, mas eu quero participar. Tem como a terapia ser com os dois? Eu falo: Não, calma, deixa eu conhecer essa Uhum. pessoa, deixa eu avaliar, deixa eu entender por que dessa importância de ter alguém junto. Será se a pessoa não consegue contar a própria história? Vamos avaliar. Se necessário, a gente chama, a gente faz uma sessão. Uhum. Tem uma pergunta aqui interessante, que não é de portador nem de familiar, mas é de um colega da psicologia, e eu acho que isso é válido, porque muita gente acaba assistindo também, né? Como o psicólogo pode ajudar nesta questão do diagnóstico? Como escrever um relatório, a pessoa pergunta, para encaminhar para o psiquiatra, dar sugerir dados que você observou e que você está querendo contribuir com uma mudança de diagnóstico, alguma coisa nesse sentido da bipolaridade. Ótima pergunta. Eu sei que alguns colegas têm muito receio, porque acho que até então ainda é comum a gente não sentir muita abertura de alguns profissionais médicos, né, em ter esse diálogo. Eu tenho muita sorte, porque, né, todos os profissionais que trabalham comigo, né, eles são muito generosos e a gente conversa. Então eu tenho essa liberdade de trocar uma ideia ali, seja no WhatsApp, ou fazer uma ligação, uma videochamada. Mas eu sempre sugiro, assim, entre em contato. Quando chega um paciente para mim que vem de outro psiquiatra, a primeira coisa que eu peço é me passe o contato desse profissional. E de modo geral, embora ainda existam os resistentes, eu sinto que isso está diminuindo com o tempo, né? Acho que os médicos estão entendendo essa importância desse diálogo, o quanto isso contribui, porque imagina, o psiquiatra vê uma vez a cada 2 meses, em média, né? O psicólogo não, tá ali diariamente. Então, embora ainda existam os resistentes, eu vejo muitas vezes até o próprio psiquiatra entrando em contato com a gente. Isso é muito legal, né? Pensando em diagnóstico, a gente entende que tanto o psiquiatra quanto o psicólogo pode dar o diagnóstico, mas eu sempre sou muito reticente nesse sentido, principalmente pensando na bipolaridade. É algo tão cerebral, envolve tantas questões que precisam muitas vezes de um diagnóstico diferencial, às vezes um olhar clínico também, biológico, né? Porque a gente sabe que outras questões podem levar ali ao surgimento de algumas coisas que se confundem com os transtornos. Então é muito legal ter essa conversa e ter essa troca para chegarem ali no diagnóstico junto, no melhor dos cenários, né? Ou ter essa confiança no profissional que está acompanhando seu paciente também. De fato, eu não vejo a necessidade, muitas vezes, de um relatório, de algo muito robusto ou rebuscado, né? Às vezes, uma conversa, um WhatsApp, uma videochamada é suficiente. Mas nada impede uma certa formalidade, um e-mail, ou mesmo um relatório psicológico. A gente pode usar os documentos psicológicos aí a nosso favor também. Não sei se eu respondi a pergunta da colega, mas Colega, não, mas eu acho que é isso, porque assim, veja, gente, também tem coisas que às vezes o paciente não conta para o psicólogo e tem coisas que o paciente não conta para o médico. E assim, tem várias, assim, a gente conta coisas às vezes para algumas pessoas e não conta para outras. Por quê? Porque tem vários motivos para isso. A confiança, realmente a relevância de você contar aquilo e tudo, né? E é muito comum, às vezes, eu falar assim, olha, para o psicólogo: "Olha, mas aconteceu isso", e não ouve, e a pessoa faz terapia muitas vezes e não entrou naquele assunto. Aí tem N motivos para isso. Ou o contrário, que às vezes é muito mais comum. O terapeuta vai fazendo um vínculo muito mais forte em virtude das vários encontros e acaba chegando num assunto em que uma consulta, que é um processo mais breve e mais rápido, porque ele tem finalidades muito objetivas e tem que chegar no medicamento ainda no fim, acaba não chegando. Então, acho que isso é muito válido e às vezes o psicólogo dando uma dica do tipo, a forma como essa pessoa lida com dinheiro está sendo problemática. Eu vejo que tem muito gastos desnecessários. Eu vejo que estão sempre pagando contas. Porque às vezes o profissional está esperando do outro lado uma queixa do tipo: nossa, eu estou endividada porque eu comprei 2 carros com um salário que não dá nem para meio carro. Então, às vezes não é assim. São coisas mais sutis do dia a dia
e assuntos às vezes sexuais, eles são assuntos muito delicados, né? Eu me recordo de um paciente uma vez, e olha que eu tento às vezes que a consulta seja um ambiente super assim, é engraçado. A pessoa pode achar às vezes que a consulta ela não é uma consulta, ela é um bate-papo, mas ela é um bate-papo todo guiado. Nenhuma caneta que cai da mesa ela é aleatória, né? Ela tem uma técnica para ela acontecer, mas ela tem que deixar confortável. Então, por exemplo, uma vez eu percebi que o paciente estava com a mão tremendo de nervoso. Eu falei, eu não posso começar na amnésia já de como é que foi, onde aconteceu e tudo, porque eu preciso disso aí, precisa acabar. E eu não posso ao mesmo tempo chegar e falar, olha, eu tô percebendo que você tá ansioso, por que que você tá tremendo a sua mão? Você quer tomar um calmante, não sei o quê? Não, eu tenho que tentar quebrar isso de uma outra forma. Então, pera, para tudo. Vamos falar de um negócio que aconteceu. Eu estava rindo aqui da bebê reborn, qualquer coisa do tipo que faça a pessoa rir, aquilo abaixar para acontecer. Mas, voltando nessa questão do diagnóstico, um paciente ficou um ano comigo e não teve ainda, só depois de um ano que ele relatou que tinha um comportamento sexual ali específico decorrente de aumento de impulsividade sexual e o que, né? Por que que chegou a isso? Porque achou que eu ia julgar, achou que eu iria achar nojento, que eu iria achar absurdo, que eu ia achar, enfim, aquelas coisas da terapia cognitiva comportamental, da leitura mental, né? O que que o outro vai achar sobre mim? No fundo, às vezes a pessoa não está pensando em nada daquilo, né? Então, isso eu acho que é muito importante, às vezes, esse contato. E eu acho que, assim, a psicologia brasileira, ela está migrando para algo que a psicologia mundial já está mais à frente, que é aproximar-se das neurociências e, de uma certa forma, se afastar mais de questões filosóficas, porque se vocês forem ver, gente, tem livros filosóficos sobre suicídio. Por que que eu suicido? Qual que é o motivo do suicídio? Eu devo suicidar ou não devo? Eu devo impedir uma pessoa de suicidar ou não? Na nossa área, isso não é assunto que não abre pauta. Uhum. Eu não vou discutir com a pessoa se eu vou permitir ou não, se é certo ou se não é, se é justo ou se não é. Na nossa área, isso é alterado e a gente vai impedir isso de qualquer forma, ponto. Então, isso eu acho que tem caminhado muito para esse lado, na parte da psicologia, essa aproximação com as neurociências e as questões biológicas do comportamento, e com isso daí os profissionais eles vão se aproximando um pouco mais, né? Isso é muito bom. Você citou esse exemplo do seu paciente, eu me lembrei de uma paciente que tinha chegado há pouco tempo, então o vínculo ainda estava sendo construído e ela tinha muita vergonha de contar algo pontual ali da vida dela. Ela usou a caixinha de perguntas do Instagram. Ela, Jennifer, vou te falar, peguei coragem aqui, vou te mandar, depois a gente vê o que que faz na sessão, né? Então, de fato, existe esse constrangimento, mas que vai sendo quebrado à medida que a gente vai construindo vínculo e usando os recursos necessários. Mas pensando no transtorno bipolar, às vezes o paciente pode achar que tal informação não é importante, mas faz muita diferença. Então, às vezes aquele paciente que chega, não, eu tô bem, tô ótima, tô dormindo bem, tô tomando meus remédios, de repente vem com uma informação, assim, eu até brinco, nos 45 do segundo tempo da sessão, então, é porque eu lembrei do meu ex, aconteceu alguma coisa, eu tô com a libido mais alta, e aí vem com uma informação ali super importante que quando a gente vai avaliar, isso talvez esteja relacionado ao transtorno, a uma possível instabilidade. Então, é importante, eu falo muito para os meus pacientes, me conta, até o que você achar que não é importante, né? Uhum. E a gente, às vezes é engraçado isso, porque na nossa profissão a gente é futriqueiro, né? A gente tem que se interessar por tudo, praticamente, porque tudo, uma hora nesse tudo, a gente tem dados que são relevantes para eu perceber, por exemplo, o comportamento no trânsito, o comportamento com amigos, o comportamento com parceiro, o comportamento com gastos, o comportamento alimentar, o comportamento sexual. Então, esse tudo da vida da pessoa vai permitindo que a gente monte essa imagem, né, sobre essa pessoa. Então, quanto mais dados a pessoa conseguir trazer, mais a gente tem ideia do que realmente é o seu padrão, né? De onde nessa régua enorme
que são as ativações e as depressões, isso acontece. Igual um paciente recente, a gente percebeu que não tinha episódios depressivos maiores durante o seu quadro, mas existiam episódios recorrentes de queda de energia e dormir o dia praticamente todo, né? De tempos em tempos. E aí foi muito surpreso para ele, foi uma surpresa muito grande entender que isso é um polo depressivo bem sutil e bem autolimitado, mas que a gente justifica às vezes, assim como a gente justifica coisas do polo de cima, a gente justifica coisas do polo de baixo e é um padrão, não é uma coisa isolada que qualquer pessoa dormir um sábado ou um domingo inteiro, 24 horas seguidas, né? Mas de tempos em tempos aquilo acontecia. Sim. Então, por isso que é válido mapear cada um dos lados da doença para tentar entender tudo, né, que acontece dos dois lados, né? Sem dúvida, as pessoas ainda associam a depressão como uma tristeza, como algo que deixa a pessoa prostrada, extremamente disfuncional, quando na verdade não é isso, né? É até interessante a gente falar para as pessoas, para os pacientes, explicar de fato o que é o transtorno bipolar, que ele não se manifesta só como alteração de humor, mas de energia, afeta tudo, afeta a cognição, afeta os nossos comportamentos, né? Uhum, uhum. Tem uma pessoa aqui perguntando sobre o seguinte, se que uma pessoa que ficou 10 anos com diagnóstico de transtorno esquizoafetivo e depois o diagnóstico foi modificado para transtorno bipolar tipo 2. Então ela queria entender essas diferenças, né, Uhum. entre os dois diagnósticos. Uhum. Não é raro, né, doutor Diego, chegar pessoas com diagnósticos diferentes, né, assim, ao longo da vida. É uma coisa que se confunde muito. Esses dias eu recebi um paciente com, não, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão e tenho toque. Né? Aí a pessoa chega ele com uma gama de diagnósticos. E é uma pessoa que está totalmente instável. Totalmente instável. Então, as pessoas também associam muito o transtorno bipolar, como eu disse agora há pouco, como um transtorno só do É, humor, ou como uma pessoa que tem viradas muito rápidas, né? Uma é. pessoa que muda muito de opinião, quando na verdade não é isso. Ou associam, o transtorno bipolar tipo 1 necessariamente tem que ter psicose, tem que ser uma coisa muito grave, ou ter tido um impacto muito grande na vida, quando na verdade não é isso. Então, conversar mesmo com o profissional que está te atendendo, conversar com o psicólogo. Eu vejo muitos pacientes que têm muitas dúvidas e que têm muito receio de perguntar para o psiquiatra, né? Às vezes, não, o médico falou, mas eu não concordo. Eu acho que ele está errado. Acho que não é por aí, né? O psiquiatra disse que eu tô assim, que eu tô assado, mas eu não sei se eu vou tomar esse remédio. Eu falo tanto que o vínculo é tão importante, né? Eu entendo, obviamente, que às vezes a consulta vai ser ali uma coisa mais rápida, né? No máximo 1 hora com o psiquiatra a cada X tempo. Então, entrar em contato com o psiquiatra, mas também com o psicólogo, trazendo todas as dúvidas. Como eu disse, a psicoeducação é basal, é a fase 1 do protocolo de tratamento. Então, tirar todas as dúvidas, entender. Às vezes a gente senta com o paciente, pega ali o DSM, quando é o caso, e mostra para o paciente. Embora, né, tem algumas questões aí que o DSM não vai pontuar. E aí a gente vai entrar com algumas discordâncias, precisa pegar artigo científico. Mas, de modo geral, é sentar com o paciente e mostrar essas diferenças para ele entender de fato o que que é. Transtorno bipolar, ele é um camaleão. Ele se disfarça de muita coisa, né? É, exatamente. E eu acho que existe muito essa questão, né? E eu acho que todos os transtornos têm um pouco de estigma. Então a gente pensa, por exemplo, toque. A pessoa já pensa em alguém lavando a mão e tomando banhos de 5 horas para ficar limpa, porque daí ela tá com essa ideia de que tá com sujeira, com E não é. Às contaminação. vezes a pessoa só É, vai manifestar com pensamentos obsessivos e não com compulsões, né? exato. Então assim, os transtornos todos têm estigma. O borderline, a pessoa vai se cortar e ameaçar suicídio se o outro vai embora. Então tá aqui, eu tô mandar foto, eu tô cortada, se você for embora, eu vou terminar de cortar o pulso, isso vai acontecer.
Ou esquizofrenia, a pessoa escreve a parede do quarto inteira de falas, dizendo que os extraterrestres estão vindo para levá-la, né? Então acho que tem muito estigma, né? Não que essas apresentações não possam existir, é claro que elas existem, mas elas não são muitas vezes é, o todo, né? E no transtorno bipolar eu acho que tem muito estigma do episódio de euforia, que é um episódio de humor muito inflado, muito elevado, muito alegre, versus um episódio de depressão muito grave, né? E aí você vê esses extremos de uma forma muito clara e marcada, e é um contraste muito grande entre esses dois momentos, e claramente. Lembro uma vez, né, que eu fui num programa de TV e aí eu peguei, e aí uma pessoa lá, antes de entrar, ela falou assim, tinha a apresentadora, tinha uma outra pessoa comentando sobre bipolaridade, outra pessoa falou assim, a minha mãe foi diagnosticada com bipolar. E aí o outro psiquiatra que ia participar do programa virou para a pessoa e falou assim, mas bipolar de verdade ou esses bipolar, assim, que não é bipolar? Então você vê o estigma, né, do próprio profissional. Eu escutei que me marcou demais aquela fala, porque a pessoa trouxe, a pessoa nem tinha falado o que que era, como é que era, e a pessoa já desqualificou, deu a entender que assim, só é bipolar de fato, que é bipolar de verdade, né, na fala da pessoa, se tiver ali talvez uma internação, sei lá, com psicose, porque aí o resto não é bipolar de verdade. Isso é muito ruim, o profissional ter esse estigma. A gente já está assim, 1000 anos-luz atrasado, né? Porque o familiar vai ter, o vizinho vai ter, o colega de trabalho vai ter, o chefe vai ter, o religioso vai ter, todo mundo vai ter, né? E se o profissional tiver, já era realmente, né? A gente vê de tudo, né, doutor Diego? Assim, já chegou para mim paciente que o irmão tinha o transtorno bipolar tipo 1 e era algo, de fato, um quadro mais grave, onde essa pessoa apresentava, foi necessário intervenção, internação. E aí, quando essa paciente recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, isso causou muito estranhamento. Como assim? A vida inteira eu convivi com uma pessoa que tem transtorno bipolar e eu vi o sofrimento ali da minha família. Eu tenho também, eu nunca tive isso, né? Eu nunca tive psicose, eu nunca precisei ser internada. Então, entender também esse espectro, entender como se manifesta às vezes de formas diferentes, intensidades diferentes, mas que muitas vezes o tratamento vai ser igual no sentido de estabilizadores de humor, de terapia. É um processo também fazer esse paciente entender, né? E quanto mais os familiares eles vão entrando nesse universo e compreendem o papel genético e a herdabilidade grande na família, vai se percebendo que existe um acometimento de vários indivíduos, mas de diferentes formas. E às vezes é muito difícil, porque de uma certa forma existe um preconceito. Igual que a pessoa fala assim, não, eu não tenho preconceito, não sei o quê, e de repente você percebe que ela tem um preconceito, na verdade, né? E isso é um caso onde a gente percebe que a pessoa tem um preconceito. Por exemplo, um pai, uma vez, em que o filho tinha sido diagnosticado, e ele levou no tratamento dele que o filho tinha sido diagnosticado, e aí caiu a ficha para todo mundo que ele também tinha, porque o seu tratamento não estava evoluindo, que ele tinha os sintomas de uma forma mais crônica e mais sutil, ele ainda era funcional na maior parte das esferas da vida. E aí, isso assim, e aí ficou muito claro o estigma, porque é muito fácil eu falar, ele é o doente, né? E a gente está ajudando ele, a gente está aqui para tentar que ele melhore, mas a hora que um espelho se volta, né, para o familiar e ele percebe que ele também, por ser geneticamente relacionado com aquela pessoa, pode carregar traços parecidos. A gente vê de fato um desconforto. E ela tem profissionais, às vezes, também da saúde, né? Psicólogos, psiquiatras, que a gente às vezes atende e a gente fala sobre essa possibilidade. Quando a pessoa não está imersa nesse universo, a pessoa se sente até de uma certa forma ultrajada, assim, mas nossa, como se fosse. E você vê, e eu falo, isso é um estigma. Uhum. Esse seu desconforto é um estigma.
né? Sem te criticar, mas assim, por quê? O que que você acha de ruim que pode decorrer disso, Uhum. né? Por que que você quer a melhora? Seu objetivo, nosso objetivo aqui é sempre o bem e a melhora. Se a gente está caminhando no sentido de melhora, por que que não poderia ser isso, né? O que que são os estigmas que tem por trás disso, né? Sim, sim. Não, e quando vem de outros colegas da saúde, é tão difícil, né? A gente que está imerso nesse universo, estuda muito transtorno bipolar e atende isso diariamente, é como se parece que o mundo já entendeu o que que é o transtorno bipolar, mas não, Não, infelizmente não. Esses dias, é porque de fato é isso, a gente está nessa bolha, né? é uma Mas esses bolha. dias uma paciente chegou e o gastro falou: não, não é transtorno bipolar, é uma questão da sua flora intestinal. Se você fizer uma dieta X, e às vezes profissionais da área da saúde, médicos. Então, de fato, essas pessoas precisam de muita psicoeducação, né? De fato, entender muito sobre o transtorno bipolar. E às vezes a gente, esses dias conversando inclusive com um colega nosso, doutor André, eu falei com ele, não, me manda um monte de artigo, eu quero entender agora, né, todo possível para entender sobre essa questão endocrinológica, porque às vezes a gente vai precisar um pouquinho, não substituindo o lugar do médico de forma alguma, mas entender um pouquinho e usar uma linguagem que o paciente entenda para de fato mostrar para ele, para que ele vá aceitando melhor esse diagnóstico. Exato. Tem um rapaz aqui perguntando o que que caracteriza o estado misto, se é quando a pessoa está agitada junto com estar deprimida ao mesmo tempo. Uhum. É, o estado misto, pouco se fala, né, doutor Diego? Todo mundo fala sobre os polos aí, né? Mas pouco se fala sobre transtorno misto. O transtorno não, o estado misto, que é de fato essa junção de sintomas de ambos os polos. Mas como vai se manifestar, isso também vai depender muito, né? Imagina que tem aqui dois copinhos de água, mas eles se misturam. Então, de fato, não necessariamente uma agitação. Os critérios para um estado de ativação são muitos. O que aquele paciente vai manifestar depende. Pode ser uma agitação, pode ser uma privação de sono, uma redução da necessidade de sono, pode ser uma maior impulsividade para comida, para compra, para álcool, para né, qualquer uma dessas coisas. Pode estar mais distraído, mais desatento, né, no sentido de uma dificuldade de focar e se concentrar. Pode ser muita coisa. Pode ser uma irritabilidade, né? Pode ser muita coisa associada ali com sintomas de depressão, que não necessariamente a tristeza, a desesperança, né? Pode ser uma Uhum, apatia, pode ser uma baixa de energia, uma perda de vontade de fazer coisas que antes ele fazia. Então a gente vai ter uhum, que ter um olhar muito individualizado para cada um, para entender como se manifesta, psicoeducar esse paciente para ele também aprender a se monitorar e observar essas manifestações, né? Mas resumidamente o estado misto é essa junção mesmo de sintomas dos dois polos. uhum, uhum. E uma coisa muito importante é que quando o indivíduo está no início da doença bipolar dele, lá na sua adolescência ou mesmo na vida adulta, e especialmente no bipolar tipo 1, muitas vezes os polos são bem puros. Então a pessoa tem aquela depressão bem lenta e tem aquela agitação com humor de alegria muito clássico, né? Mas especialmente na bipolaridade tipo 2, e quanto mais anos passam, e às vezes quanto mais anos com antidepressivos passam, essa sintomatologia ela vai ser misturada. E aí imagina se você tem 5 sintomas aqui de depressão e 5 sintomas de mania. E aí, essas combinações são muito variadas. Eu posso ter um sintoma aqui da mania e esses sintomas aqui de depressão. Eu posso ter 2 sintomas da mania e esse de depressão. Eu posso ter esses dois com 3 daqui. Eu posso ter assim. Eu posso ter várias possibilidades de sintomas se combinando, né? Mas de forma geral, o que acontece é que eu vou juntar vários sintomas, então não é só um sintoma do polo oposto, geralmente são vários sintomas, 2 ou mais sintomas. Nos critérios que a gente tem hoje são 3, mas a literatura já mostrou que 2 sintomas, estatisticamente, eles dividem bem o estado misto do não misto. Mas, por exemplo, se eu tenho uma pessoa deprimida, ela pode ter, então aqui, os depressão, ela tem um monte de coisa de depressão. Aí ela vai ter algumas coisas daqui.
ela pode ter, por exemplo, uma pessoa deprimida que ela está de cama, sem energia, mas a mente está acelerada. Então, não é esperado numa pessoa deprimida que tenha grande quantidade de pensamentos dentro da cabeça. Ou a pessoa está deprimida com vários sintomas de depressão, mas ela não dorme muito, ela dorme menos, ou pouco, ou nada. Então também não é esperado. Numa depressão, a gente tem queda de impulso, então a gente tem aquele se arrastar para fazer as coisas. Tanto que a pessoa procrastina, não toma banho, não faz o que tem que fazer, a pessoa tem uma baixa impulsividade. Mas e se eu tiver aumento de impulsividade? Se eu tiver, por exemplo, vontade de beber enorme numa depressão, não bate com a depressão. Então, os estados mistos são isso, são coisas que são antagônicas e estranhas, que não deveriam estar ali. Só que isso é fácil quando a gente explica desse jeito, só que quando a pessoa está deprimida, muitas vezes a pessoa, o que causa mais sofrimento são os sintomas depressivos. Então, na cabeça dela, ela está deprimida. Só que Uhum. nós temos que ajudá-la a entender que, sim, você está deprimida, mas a sua mente não é agitada, não pensa um monte de coisas. Mas eu tô deprimido. Então, mas esse pensar um monte de pensamentos negativos é aumento de energia dentro da depressão. Ou então, a pessoa está deprimida e aí ela fica até de madrugada na internet, no YouTube e fazendo coisas. E aí ela não entende que essa melhora de noite, né, esse estado noturno, não é o esperado numa depressão pura, né? Então, tem uma mudança de energia do cérebro ali de noite, né? Uma característica que não seria esperada. E aí a gente vai dando, né, uns relatos para que a pessoa vá compreendendo, né? Ou então a intensidade da depressão muito forte, né? A pessoa está deprimida e ela fala, tô com uma depressão, pior depressão que eu já vivi na minha vida, um desespero. Você tem que acabar com essa depressão porque ela é uma depressão horrível. Eu tenho uma depressão, não tenho dúvida. Essa intensidade de depressão, ela é porque a agitação, né, a energia aumentada tá jogando uma gasolina dentro da depressão. Não é para ter essa intensidade ou ideia de suicídio numa depressão pura, porque em geral isso não tem essa intensidade de sofrimento. E às vezes é muito difícil para a pessoa entender. Eu entendo, é que a gente já leu tantas vezes isso que fica meio óbvio. Você fala, não, tá bom, já na minha cabeça ficou bem consolidado. Só que a gente tem que tentar entender do lado de lá por que que a pessoa está sentindo é depressão. Então, se você vem me falar que eu estou acelerado, eu não estou gastando alegre no shopping, porque às vezes o conceito de acelerado da pessoa é diferente. E aí que a gente tem que tentar clarificar essas coisas, né? Exatamente. E isso é muito importante. Clarificar isso é muito importante, porque, do contrário, o paciente desiste do tratamento ou vai para outro. Porque é isso, não, ele quer antidepressivo, ele quer diminuir essa depressão. E a gente sabe que muitas vezes não é assim, né? Pelo contrário, às vezes o protocolo vai tirar primeiro esses sintomas de ativação para daí tratar essa depressão. Inclusive, o paciente ele pode até ter uma falsa sensação de que ele está pior e que o tratamento não está dando resultado. Então, é muito importante fazer com que esse paciente entenda esse processo todo. Exatamente. Porque, gente, imagina aqui nessas mãozinhas que eu fiz, se eu tiver assim, ó, três sintomas daqui com três sintomas daqui. Então, eu tô me equilibrando na vida com esse estado misto que eu tô. Quando eu vou tratar, eu preciso tirar esses sintomas e bloqueá-los com os estabilizadores, para daí eu dar um remédio que vai levantar esses outros abaixar esses outros dedos de depressão, ou seja, uma molécula antidepressiva mesmo, né? Para daí a pessoa equilibrar. Só que quando eu faço isso, eu tiro esses aqui, essa sensação que vai ficar tirando essa energia aqui é que tá ficando isso mais evidente, que a depressão tá ficando mais evidente e que parece que a depressão tá mais clara para a pessoa, né? E porque a pessoa fica mais
um pouco menos de energia nesse primeiro momento, e aí vai dando realmente uma sensação de que está indo para o fundo do poço, vamos dizer assim, né? Mas é um processo importante. Eu gosto muito de usar a metáfora da garrafa, né? Uma garrafa com furo. Se a garrafa está com furo, não adianta dar antidepressivo porque ele vaza pelos furos. Então tem que fechar os furos. Essa é a primeira etapa. Quando eu estou fechando os furos, eu não estou enchendo a garrafa ainda. Então não tem que esperar que a depressão vá melhorar. Eu estou fazendo as coisas, eu estou bem, porque a garrafa está sendo consertada. E o marceneiro ele vai levar um tempo para fechar esses furos, soldar, o que tiver que fazer ali. Num segundo momento, com uma garrafa bem blindada, bem impermeável, bem estabilizada, aí tudo que entra fica. Então, esse é um processo innecessário. Só que é um processo que, se não for seguido, a pessoa vai ficar, nada funciona, eu já tomei não sei o quê, já tomei não sei o quê. Não, às vezes eu recebo, tomou todos os antidepressivos possíveis, aí fez cetamina, aí fez estimulação magnética, sei lá, coisas aí do arco da velha, tomou todas as coisas possíveis e tal, e não tá oscilando, tá Não adianta oscilando. atirar para todos os lados, né, doutor Diego, se não respeitar esse processo do tratamento adequado. É estabilizar uma pessoa, principalmente de anos de oscilações, isso é complicado, porque às vezes a sintomatologia da pessoa também, e o padrão dela ao longo da vida, que é um padrão imediatista, apressado, agitado, eu vou e resolvo, não tem tempo ruim para mim, eu faço e aconteço. É um momento que ela vai ter que ser colocada em cima da maca, numa UTI, entre aspas, psicológica, e vai ter que esperar. E esse processo de espera agora é muito difícil. Eu entendo, às vezes, quando a pessoa, assim, ela foi uma vida em que tudo foi diferente, mas sintomática. Então, e aí, às vezes, é interessante essa noção de tempo, né? Porque a pessoa foi 20 e poucos, 30 anos de tratamentos, e às vezes 2 meses de tratamento significa que não, é pouco. Eu já devia estar bem, eu já devia estar. E não é, gente, olha para isso, pelo amor de Deus. Não tem lógica essa urgência. É um processo. Claro, tem gente que é muito rápido. Nossa, tem gente que assim, a gente quer grudar na parede aquele caso, porque a pessoa fez tudo certinho, não parou o remédio, os remédios responderam, não deu efeito colateral, tudo dá certo, né? E tem gente que é tudo um vai e vem, e troca, e efeito colateral, e não deu, e fez xixi na cama, e não absorveu, o exame não subiu a dose. E, ué, mas o que que eu posso fazer? A gente vai, é luta, né? Não tem escolha. Ah, eu não quero mais ter bipolaridade a partir de hoje, eu cansei, vou parar todos os meus remédios. Vai ter que levantar do chão depois. Não adianta se jogar no chão dessa forma, tem que levantar depois. Então, assim, a gente tem que lutar. A gente não tem outra opção. Ah, eu tenho revolta, por que que eu nasci assim? Que raiva, as pessoas podem fazer o que elas querem, elas usam drogas, elas dormem tarde, eu não sou, e eu nunca fiz isso, e nananã. Gente, a gente tem que ser, e a terapia tem que ser objetiva nesse ponto, né? O que que você precisa fazer? É isso? Você tem que fazer. Sim. A gente entende a dor, a gente acolhe essa dor, é difícil mesmo, né? Mas é passar por esse processo de aceitação também do diagnóstico, né? Aceitar as coisas como elas são. Vivenciar ali por algum minuto esse luto, né? De receber esse diagnóstico que não queria, mas ir pra luta de alguma forma, né? Mas essa pessoa não tá sozinha. Esses dias eu assistindo, inclusive, uma live sua comentando sobre. Acho que era com a doutora Doris, inclusive, sobre essa questão de que bom que hoje a gente tem recurso. Que bom que hoje a gente tem possibilidades. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes não é acessível para todo mundo. A gente entende isso, né? Às vezes um bom psiquiatra, um psicólogo especialista. Mas hoje a gente tem muitas alternativas. A gente não precisa desistir na primeira tentativa ou abandonar o tratamento porque o primeiro remédio não funcionou. Olhar um pouco com esse olhar um pouco mais otimista, de certa forma, né, doutor Diego? E tem um outro ponto também interessante, que é essa descoberta do paciente, porque muitas vezes ele pode ter passado por anos numa ativação e não ter identificado quão disfuncional eram aqueles comportamentos.
Eu já recebi muitos casos assim. Não, antes eu estava melhor, antes eu produzia, antes eu trabalhava, antes eu não me cansava. E aí, se descobrir estável também pode ser um susto para algumas pessoas, né? Sim, sim, porque esse funcional às vezes é às custas de ter múltiplos relacionamentos onde nenhum parceiro consegue lidar com a pessoa, irritabilidade e explosões e brigas e cortar pessoas da vida e parar de falar com mãe, parar de falar com pai, parar de falar com o irmão. É que quando a gente não sabe o nome das coisas, a gente simplesmente acha que aquilo é. É a Todo mundo faz gente, aquilo. né? É coisa humana mesmo. Toda família tem problemas e tudo. E às vezes a pessoa. E às vezes eu vejo, às vezes, uns pacientes comentam assim. Caramba, um recente, ele falou um negócio assim, né? Ele falou: Olha, hoje, se eu tivesse equilibrado, era pra eu estar milionário. Porque o que eu gastei de dinheiro, o que eu perdi de dinheiro, olha, vou te falar, muita impulsividade nas minhas decisões, com gastos, com coisa, com exageros, com excessos, e com viagem, com roupa, com coisa, e com mulher aqui, mulher lá, e não sei o quê, e gasta com isso, prostituição e tal. Então, gente, a pessoa não sabia o que estava acontecendo, a gente só vive, não tem na escola. Vamos, a partir de hoje, entender como a Jennifer é. Vai sentar com a professora, aí nós vamos ver os traços de personalidade. Ela é extrovertida, ela é introvertida, ela é caridosa, ela é mais egocêntrica, ela é paranoica, ela tem um pouco de desconfiança ou não, ela confia em todo mundo, ela é aberta. Não, gente, ninguém faz isso, a gente não faz, não tem isso. A gente simplesmente vive e a gente vai fazendo as coisas. Depois que a gente vai vendo e lê aqui uma coisa. E hoje em dia, gente, a internet, nossa, a informação tá aí. Só não pega quem não quer. Porque isso aqui é um negócio que, até para os profissionais antigamente, né? O profissional era um supremo saber. Uhum. Né? Nas épocas de outras abordagens da psicologia, não tinha diagnóstico, não tinha nada. O profissional ele fazia uma leitura sobre você, aquilo era a verdade e ponto, acabou e tal. Hoje em dia, não. Você pode olhar e falar, não, mas isso não tá certo. Isso aí eu acho que eu vou trocar. Eu acho que esse remédio não tá muito correto. Acho que eu vou mudar. Então, hoje em dia, gente, a gente tem muita coisa gratuita disponível também. E eu acho que isso nunca teve isso. Então, assim, vamos reclamar menos e agradecer um pouco mais, porque realmente, gente, eu lembro do pessoal das clínicas, assim, a gente fazia os psicoeducacionais, tinham no máximo 200 pessoas daqui de São Paulo que iam na sexta-feira, uma vez a cada 3 meses, para ter 2 a 3 horas de palestras sobre isso. Ponto. Hoje em dia, você tem um vídeo, o vídeo chega a 300 mil pessoas, 100 mil pessoas, que compartilha com fulano, que mostra para a mãe, que pode ver na casa dela, lá no dia que ela pode, e pode ver um vídeo que mostra como o familiar é preconceituoso, seu familiar vê aquilo, e aí ele pode falar, nossa, né? Então, gente, a gente tem que ver o lado positivo também das coisas, né? Sim. Não tem o que fazer, né? Tá posto. O diagnóstico tá aí, a situação está aí. O não fazer nada só vai continuar trazendo mais sofrimento. É isso. Passou rápido, mas foi ótimo. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas de otimismo sobre o tratamento, sobre todos esses aspectos. Antes de tudo, eu quero agradecer, doutor Diego. Perdão, tô me recuperando de uma gripe. É, Eu achei que você estava chorando de emoção. também, por dentro, por dentro. Eu quero, antes de tudo, agradecer. Porque, de fato, se hoje eu trabalho com o que eu amo, é porque eu te conheci. De verdade. É, Sou muito realizada hoje atendendo essas pessoas. Me sinto muito grata de ver a transformação delas. Então, assim, obrigada de verdade.
E para as pessoas que estão aqui, né, que privilégio que elas têm de te conhecer, né? Acho que hoje eu costumo dizer, você é uma referência quando o assunto é transtorno bipolar no Brasil, né? E que bom que a gente tem acesso a esse esse conhecimento e essa generosidade que você tem, de verdade. E agradecer o carinho de todo mundo que nos assistiu até aqui, me colocar à disposição, na medida do possível, para continuar trazendo informação. Todos os dias eu estou aqui no Instagram, abro caixinha de perguntas, tento estar disponível também para divulgar informação e conhecimento de verdade, porque a gente sabe que, embora na internet a gente tem muita informação bacana, tem muito desserviço também, né? Então é realmente me colocar à disposição, e agradecer o carinho de todo mundo. Não, imagina, é isso, né? Assim, não é falsa modéstia, mas, gente, muito do que eu trago aqui não é meu. Eu não inventei nada, não inventei transtorno bipolar. Fiz algumas pesquisas e tal, mas tudo isso é fruto de muito conhecimento produzido. É claro que não tem, isso não ia aparecer do nada. Então eu sou um veículo, mas isso é dado, isso não é criado por mim. Eu acho muito importante dizer isso, que não, a gente não é dono da verdade, nem dono do conhecimento. Mas alguém tinha que ter coragem de colocar essas coisas, de ser às vezes criticado, porque a gente é criticado na internet. Tem muita gente infeliz na internet, assim como tem na vida, mas quem não é visto não vai ser, não vai receber pedradas, né? Essa é uma frase que eu já ouvi. Quem não aparece não recebe pedradas. Mas hoje em dia é isso, a gente também não pode se calar, porque se a gente não está na internet, outras pessoas vão estar e às vezes aquilo vai ser a desinformação, pelo menos na nossa visão, porque também, quem está certo, né? Quem tem a verdade? Sabe quem tem a verdade. Mas o fato é que tem pessoas bem intencionadas, pessoas mal intencionadas, e a gente tenta também, porque se os bons não falam, os maus eles prevalecem, acabam expondo muitas coisas, né? Então eu te agradeço também por estar na internet, tendo coragem de fazer esse papel. E eu acho que as pessoas, de uma certa forma, elas sentem essa verdade quando a gente é de verdade, quando a gente tem experiência clínica de verdade, né? Porque hoje em dia, se eu ler um livrinho, eu pego e decoro um texto e falo, eu sou um ator, né? E, na verdade, na prática, a hora que você vai ver, a pessoa não sabe o que que é lidar com uma pessoa com efeito colateral, aumentar remédio, diminuir remédio, falar com família, a pessoa perde um emprego, a pessoa tem uma tentativa de suicídio. E isso, quando a gente é real, a gente de fato, as pessoas sentem que a gente é real, que a gente tem uma vivência real dessas coisas e gosta dessas coisas. Porque eu acho que assim, se não gostar, gente, na vida nada funciona se você não gostar, né? Então, assim, tem amor por fazer as coisas. Estar aqui num domingo à noite falando, como você fala, com essa energia e empolgação sobre isso, é porque a gente gosta e tem uma finalidade verdadeira de ajudar, né? Obrigado de novo e vamos combinar mais vezes de estarmos por Eu aqui. que agradeço. Um abraço para a família, doutor Diego. Tchau, tchau, boa noite a todos, boa semana.